doutora já se encontra aqui. A nossa queridíssima doutora Marília, né? Marília Buenos Aires, é médica urologista, é a nossa convidada de hoje para bater um papo com a gente e falar sobre infecção urinária. E por causa do calor do BR-Obró, a gente tem ouvido muito falar de infecção urinária, mas não é só por causa do BR-Obró, mas é algo que chamou a nossa atenção. E hoje nós vamos conversar sobre isso. É um alerta, porque se durante um ano inteiro a gente vê queixas e mais queixas de infecção urinária, imagina numa época como essa, que inclusive as pessoas tendem a tomar muito álcool e beber menos água. Isso também acontece. E é importante a gente chamar a atenção da população. Mulheres sofrem muito com infecção urinária, mas a gente chama a atenção para os homens também. Não é isso, doutora? Sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Mais Obrigada, uma vez, pra gente é sempre um prazer quando você está aqui. Obrigada, Vanusa, agradeço o convite. Obrigada por estar aqui mais uma vez no seu programa para a gente falar de temas tão importantes e que trazem tanta informação para a população. Agradeço o convite e vamos lá, né? Vamos lá, vamos logo explicando para quem está em casa sobre essa infecção urinária que toma de conta das pessoas. E aí o que chama atenção e que tem mostrado as pesquisas é que com o calor, o aumento foi basicamente em 30%, né? A incidência de problemas urinários. Isso é um fato? Sim, isso é um fato. A gente sabe que no período de verão, ou aqui pra gente o período de BR-Obró, que é o período mais seco e quente do ano, essas patologias do trato urinário, elas aumentam. Então, tem infecção urinária quanto cálculo renal. Então, é interessante a gente estar tocando nesse assunto para a gente ter um cuidado a mais com relação à prevenção dessas duas afecções que são as mais comuns nesse período. Pronto, doutora, o que mais causa infecção urinária, assim, de imediato? Nesse momento a gente fala do calor, mas por que as mulheres sofrem tanto com problema de infecção urinária? Perfeito. A infecção urinária, ela é multifatorial, certo? Então, não é só o calor, não é só a pouca água, é uma série de comportamentos que vão favorecer ao processo infeccioso. Por que as mulheres são mais predispostas a ter infecção urinária? Porque as mulheres, naturalmente, já têm uma anatomia que favorece a contaminação da uretra. Então, pense bem, a mulher tem ali o ânus, em seguida a vagina e logo em seguida já vem o canalzinho do xixi. Então, está tudo muito próximo, então a contaminação ela fica realmente muito mais fácil. E se a gente vacilar em alguns hábitos básicos do dia a dia, a gente vai favorecer ao risco de ter infecção urinária. Pronto, doutor. E aí, relacionado aos homens, o que mais provoca infecção urinária? Os homens, eles já têm essa anatomia bem diferente, Sim. né? Então, a uretra masculina, ela é bem maior, ela está bem mais distante do ânus, então eles são naturalmente mais protegidos. Porém, eles também podem ter infecção urinária, principalmente na primeira infância, que é quando é muito comum a criança ter a fimosezinha, às vezes não consegue esvaziar a bexiga direito e pode favorecer a infecção urinária, fora outras patologias que podem acometer as crianças. E o outro pico de incidência é na idade mais avançada, nos pacientes de um pouco mais de idade, que é onde começam os problemas da próstata. Então, quando começam as dificuldades para esvaziar essa bexiga e os sintomas obstrutivos do trato urinário. Então, isso vai favorecer a infecção urinária nos homens. Porém, mesmo eles tendo uma anatomia favorável que os proteja da infecção urinária, se eles também não tiverem cuidado com a hidratação, cuidados com a roupa íntima, eles também podem aumentar a chance de ter uma infecção. Pronto, a gente tem aqui o órgão, né, e a gente percebe aqui como a infecção urinária pode, de uma certa forma, chamar a atenção dos demais órgãos. O que é importante relatar relacionado a isso? O mais importante que eu acho, a gente olhando para essa figura, é saber que se eu tenho sintomas de infecção urinária e eu não cuidar, eu não for atrás de tratamento, não for atrás de um médico para me avaliar e identificar a infecção e começar um tratamento, essa infecção ela pode sair lá do trato urinário baixo, da bexiga, do canal do xixi e subir para o rim. E aí virar uma situação um pouco mais dramática, que a gente chama de pielonefrite, que é quando essa infecção ela já atinge o rim, já vem associada a febre, calafrios.
E aí pode se tornar um quadro mais dramático, se não for cuidado a tempo. Doutora, aquelas pessoas que têm relatos constantes de infecção urinária, provavelmente elas vão ter problemas de rins ou não? Não necessariamente. A infecção urinária de repetição, ela é comum em pacientes que não têm uma série de cuidados que a gente recomenda ter no dia a dia para evitar essa infecção. Não só isso, tem pacientes realmente que têm uma predisposição, tem a expressão de algumas proteínas lá na região genital que favorece a adesão da bactéria naquela região, favorecendo a infecção. Mas se a gente não tiver cuidado e acompanhamento urológico especializado, não tiver cuidado com os hábitos do dia a dia, a gente vai favorecer essa infecção. Doutora, nós vamos chamar a atenção da população em duas situações que eu acho importante. Uma delas é relacionado às bebidas alcoólicas e a outra chamada às academias. Alguns tipos de suplementos que as pessoas costumam utilizar, são 3. E também as tais das vitaminas. Porque tem gente que por livre e espontânea vontade vai e compra as vitaminas e imagina que está precisando de vitamina C. Eu já cheguei ao ponto de ver pessoas comendo uma daquelas vitaminazinhas C como se fosse um bombom. E eu gostaria muito de chamar a atenção porque parece que não é tão importante, mas é necessário. Sim, é necessário. A bebida alcoólica, em primeiro lugar, ela desidrata. Sim. Então a gente tem que ter cuidado quando estiver lá no final de semana, que estiver numa festa, bebendo com os amigos ou mesmo em casa, a gente também está se hidratando. Porque a bebida alcoólica, apesar de você ir com mais frequência ao banheiro quando você está ingerindo bebida alcoólica, ela está desidratando você, está tirando todo o líquido que você tem ali e você precisa estar repondo com a hidratação, precisa beber água também, tá? Com relação à academia, o que se come, o que se toma. Isso, a academia, primeiro que é por ser uma atividade física, ela vai gerar mais calor e você vai perder mais líquido, então você precisa realmente estar repondo. Tem que ter cuidado com alguns energéticos que têm um teor de sal, por exemplo, maior. Então, esses energéticos que têm um sal maior, eles também podem levar a prejuízo da função renal, porque pode favorecer a produção de cálculos urinários. Claro que tudo em equilíbrio é aceitável e é feito de forma que favorece a saúde. Tudo em excesso pode levar a prejuízo da saúde. Com relação às vitaminas... E até remédios, né? De forma errada, porque Isso. às vezes não é a orientação de um especialista. Você é que é o próprio médico da tua saúde, né? Exatamente. Da tua doença. É muito comum a gente querer, de forma geral, a população, né? Querer usar a vitamina C para tudo. Eu tô me sentindo aqui meio gripado, vou tomar vitamina C. Eu acho que preciso. Isso Exato. é muito sério, né? Vou tomar vitamina C ou qualquer outro tipo de vitamina. A gente deve fazer a reposição de vitaminas quando há necessidade do nosso organismo, quando o nosso organismo realmente tem deficiências da vitamina. A gente geralmente não recomenda a suplementação, porque tudo que é suplementado está em excesso. E quando está em excesso pode ter prejuízo para o sistema como um todo. Vamos falar dos sintomas? O que as pessoas que estão com infecção urinária geralmente elas sentem? Sintoma urinário, os sintomas mais comuns são ardência na hora de fazer xixi, aumento da frequência urinária, está indo várias vezes ao banheiro, quando chega no banheiro para fazer xixi, além de arder, às vezes vai urinar e é só um pouquinho, então aumenta a frequência. E pode ter também dor no pé da barriga. Isso são os sintomas da infecção urinária típica. No caso da dor pélvica, né? Seria a ou não? dor, os pacientes vocês costumam chamar de dor na bexiga, ou no pé da barriga mesmo, aqui na região baixa. Não necessariamente uma dor pélvica, mas a dor pélvica pode estar associada, a dor vaginal pode estar associada. Pode ter alguns outros sintomas que não fazem parte desse quadro típico e que às vezes a gente precisa investigar para afastar a infecção urinária. A gente chama atenção, doutora, também para a questão de que muitas vezes quando a pessoa está com infecção urinária, se ela pudesse não iria para o banheiro, né? Isso, Algumas relatam isso. E aí acabam evitando tomar água. E aí é onde se chama atenção, porque quanto mais água você toma, melhor é para eliminar essa infecção, né? Sim. A água faz parte da prevenção e faz parte do tratamento também. Porque quando a gente ingere água, quanto mais líquido a gente ingere, mais urina a gente produz, mais essa bexiga vai estar jogando urina para fora. E junto com a urina sai o quê? As bactérias. Então lá, pregadinha, fazendo a infecção, quanto mais você vai lavando, você vai tentando tirar elas do trato urinário. Então se você segura mais, você está aumentando o risco de ter infecção. E se você já está com infecção, você está favorecendo a proliferação dessas bactérias e a persistência dessa infecção. Pronto.
ponto. E aí também outra situação que também nos chama bastante atenção é relacionado aos remédios que são comprados sem um diagnóstico médico. Sim. O uso de medicamentos, principalmente antibióticos, a gente sabe se infecção urinária, tratamento antibiótico. Mas se você toma antibiótico por conta própria, sem orientação médica, o que a gente vê muito no consultório? Medicamentos, remédios que não são os indicados para tratamento de via urinária, dose errada, dias errado. E isso tudo vai favorecer o quê? Seleção de bactérias. Você não vai conseguir eliminar e vai selecionar aquelas mais resistentes. Então, a sua infecção ela pode se tornar mais grave, mais difícil de ser tratada. Doutora, cada pessoa vai ter um tratamento diferenciado? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho problema de infecção urinária, então eu posso comprar um remédio que eu vou resolver. A doutora está acabando de dizer que pode fortalecer essa situação e provocar outros problemas, né? Isso também chama a atenção de quem está assistindo o programa, né? Que Sim. cada pessoa vai responder a um tipo de antibiótico, né? Sim. A gente tem alguns antibióticos que são os mais clássicos para a via urinária, mas não serve para todo mundo. Então, a gente tem que individualizar o tratamento. E, principalmente no caso de infecção urinária de repetição, é importante a avaliação do exame físico do paciente. Por quê? Alguns pacientes têm fatores anatômicos a mais que vão favorecer essa infecção e precisam ser identificados para ser resolvido. Senão, a gente não consegue eliminar. E aí chama a atenção das mulheres, né? Principalmente Sim. num clima quente como esse. Quando a Sim. gente fala que a mulher é diferente do homem, que ela tem que ter alguns cuidados, chamar a atenção também até para o uso das roupas, né? Sim. A gente recomenda sempre, principalmente pacientes que teve um episódio de infecção urinária, ou se você quer evitar para não ter episódio de infecção urinária, tem algumas recomendações que a gente sempre faz. Uma é em relação às vestimentas. Então, principalmente em época mais quente, na verdade, onde a gente mora é quente o ano inteiro. É né? A gente tem esse período que está pior, mas a gente vive num ambiente de temperatura alta, de forma geral. E aí precisa ter cuidado com as vestimentas. Então, eu procuro recomendar a roupa íntima 100% algodão, procurar usar calcinha ou cueca 100% algodão, que facilita a transpiração e a ventilação da região genital, procurar, se for usar calça de tecidos mais leves, de tramas, de fibras naturais, que transpiram melhor também, que são mais frescas. Evitar o uso de calça jeans ou de tecidos mais grossos, ou calças mais apertadas, que dificultam a transpiração da região genital. Então, são algumas recomendações de roupas, de utensílios que você vai utilizar para poder evitar uma infecção urinária ou para tentar também se livrar dela mais rápido. Doutora, quando a gente fala de infecção urinária, as crianças são atingidas também? As crianças também são atingidas. Infecção urinária é um problema que pode acometer desde a infância até a vida adulta. Para cada faixa etária, a gente tem fatores que são relacionados a cada uma das faixas etárias. Por exemplo, pacientes mais idosos têm uma diminuição dos hormônios, entra na menopausa, tem alteração das taxas hormonais, e isso vai gerar um ressecamento maior na região, vai favorecer também a proliferação das bactérias, porque a parte de lubrificação está diferente, os patógenos que costumam estar lá protegendo, às vezes também já mudou, então isso tudo tem a ver também com a questão hormonal. Então, para cada faixa etária, na infância, adolescência, vida adulta, e na fase mais idosa, a gente tem momentos diferentes que vão favorecer ou não essa infecção. Hoje a gente está tirando bastante proveito, viu, doutora? Porque com essa história do BRO-BRO, a gente chama a atenção das mulheres também que estão na menopausa. Sim. Né? Que muitas vezes elas estão mais ressecadas, né? Sim. E tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Né? E queremos chamar a atenção também dessa época que muitas vezes as pessoas vão para os clubes, tomam aquele banho, ficam molhados. Isso Sim. acontece também no litoral. Sim. É muito frequente quando as pessoas vão para o clube ou para a praia, tomam banho de mar ou tomam banho na piscina e passam o dia inteiro com a roupa molhada. A gente não recomenda. Tá? Então, assim, se puder trocar aquela roupa molhada com mais frequência ou enxugar mais rápido, melhor. Outra coisa, muitas vezes quando acontecem viagens para o litoral ou mesmo num clube de piscina, as pessoas tendem a beber menos água. Estão ali entretido com a movimentação, com o entretenimento, com a música, com os amigos e às vezes esquece. Fica na bebida alcoólica, não bebe água ou está bebendo refrigerante, que é outra coisa que favorece a desidratação, não bebe água. Então a gente recomenda que tente se hidratar.
Água de coco, suco, tudo é bem-vindo. A gente tem que ter cuidado, lógico, com o teor de açúcar para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que têm maior predisposição a diabetes ou que estão aí tendendo a uma vida mais fitness, tem que ter um pouquinho cuidado do açúcar. Mas, de uma forma geral, os líquidos, eles hidratam. Porém, álcool, refrigerante, desidrata. Alguns tipos de chás também são desidratantes, então... Olha, que interessante. Os chás ninguém nem Nem imaginava. todo chá é bom. Então, tem para hidratação, né? Tem chás que são diuréticos. Sim. Então, você tem que ter cuidado. Se você... eu vou me hidratar com esse chá X aqui, às vezes ele é um chá diurético e vai te prejudicar. Doutora, a questão do tratamento, tem uma duração de quanto tempo? Em média, pode durar de 3 a 7 dias o tratamento de uma infecção urinária simples. Infecções urinárias que são mais complicadas ou que são mais de repetição, às vezes a gente tende a aumentar um pouco esse tempo. Então é chamar a atenção da população, né? Ter muito cuidado. A questão do banho, mais vezes é recomendável? Porque às vezes também as pessoas, toda vez que vai banhar, fazem o uso do sabonete. Tem que ter cuidado, né? Porque muitas vezes não é recomendado. Tudo em excesso pode ser prejudicial. Então, tem pessoas que têm uma mania de limpar muito, esfregar muito e passar muito sabão. Isso também pode ser prejudicial, porque pode trazer microlesões e abrasões na região que vão favorecer a infecção, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com os excessos. Tira uma proteção, né? Isso, tira a proteção. O ideal é a gente ter pelo menos aí 3 banhos nos dias. Num ambiente como que a gente vive, mesmo no ar-condicionado a gente ainda sente calor, então é interessante que a gente tenha aí uma média de pelo menos uns 3 banhos por dia, sem excessos na hora de higienizar a região íntima. E tomar cuidado, hein? Porque o BR-Obró tá aí e a gente tem que ter cuidado com a infecção urinária porque é horrível. Sim. Né? Quem já teve sabe que não é nem um pouco agradável e desestimula de verdade. Muitas pessoas passam muito tempo sentadas, é interessante chamar a atenção dessas pessoas também. Costureiras, né? Pessoas que trabalham em escritórios, que passam, pessoal que trabalha com rede social também, né? Sim. Os marqueteiros da vida passam praticamente o dia todinho sentado. Lembre-se de levantar um pouquinho, dar uma voltinha, né, doutora? Sim. Levantar é interessante para manter a musculação, a musculatura em atividade, circular melhor o sangue e também para refrescar mais a região. Verdade. Perceba que quando a gente passa muito tempo sentado, a gente está deixando a região genital toda abafadinha. Então, quando a gente levanta, dá uma volta, já dá uma transpirada melhor, ventila melhor a região e já ajuda. Doutora Marília, muito obrigada. É sempre muito bom ter você aqui, levando essas informações tão preciosas, né? Para quem está assistindo o nosso programa e para a gente também, porque a gente cresce junto com ela. Quem quiser entrar em contato com a doutora, o Instagram? Meu Instagram é @marilia.urologista. Agradeço mais uma vez o convite, é muito bom estar sempre trazendo informação de qualidade e que vão influenciar no seu dia a dia e na sua saúde, porque a nossa missão é essa, né? Promover saúde e bem-estar. E isso você faz muito bem aqui no seu programa. Obrigada, tá, doutora? É sempre um prazer receber você aqui.